Boa noite, queridos irmãos. O tema de hoje é Jesus, alvo de contradição. E o texto está em Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. É um texto maravilhoso, porque fala de uma profecia que um homem idoso chamado Simeão, que morava em Jerusalém, esse homem, quando recebe e percebe a presença de José e Maria, cerca de 44 dias após o nascimento de Jesus, eles levaram Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, mas o período da purificação acontecia 44 dias após o parto. Então, nessa purificação eram sacrificados pombinhos ou rolinhas, e era uma cerimônia para o pobre, né, que só tinha esses recursos para fazer um sacrifício pelo pecado. Muito bem, o tema é esse, porque Simeão se aproxima de José e Maria. Olha o Francisco Bueno aí. Forte abraço, meu irmão. Veja, o que acontece? Simeão se aproxima deles e pega essa criança nos braços e usa de algumas expressões. Diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias do Senhor, o Salvador. E quando a criança se aproxima, ele pega essa criança pelos braços e diz: agora podes despedir em paz a teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31 diz assim: a qual preparaste diante de todos os povos. Olha o que ele fala sobre Jesus: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olha que coisa linda. Olha aí a doutora Eliane, né, Magalhães, de Esaú, lá de Natal, Ricardo, meu primo lá de Ribeirão. Deus abençoe todos vocês, queridos, outros estarão chegando. Então veja, e Simeão pega e dá essas palavras maravilhosas, e diz o texto que eles não estavam nem entendendo direito o que Simeão estava falando. Mas aqui ele conclui da seguinte forma: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e também para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha, 3 objetivos, coisas que iam acontecer por causa de Jesus. Primeiro, ele seria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos, destinado para ser alvo de contradição, e também manifestados seriam os pensamentos de muitos corações. Então, 3 coisas relacionadas com Jesus. Eu quero hoje me concentrar com a segunda palavra de Simeão para Jesus. Diz que ele será alvo de contradição. Jesus será alvo de contradição. O que significa isso, né? O nome de Jesus, a palavra de Jesus, os atos de Jesus, os milagres de Jesus, seus ensinos, tudo isso serviria para mexer com as pessoas, e ele seria alvo de contradição. As pessoas não entenderiam exatamente o que ele estava falando, o que estava fazendo. Até os discípulos em alguns momentos não entenderam. Mesmo quando Jesus falava que eu vou morrer, lembra? Pedro vira e fala: não fala que o senhor vai morrer, por favor. O senhor acaba com o nosso projeto de reino, de reinar em Israel. E Jesus é obrigado a falar para Pedro, depois de ter falado para ele: olha, bem-aventurado és, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, né, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, mas agora você está sendo usado por Satanás. Arreda de mim, Satanás, porque você está falando coisas que não pertencem a mim nem ao meu Pai, me repreendendo com relação à minha missão de morrer nesse mundo. Então é muito interessante, os próprios discípulos, mesmo depois de Jesus falar claramente que ele morreria, os próprios discípulos não estavam entendendo sobre a missão exata do Senhor Jesus. Eu sempre digo, Jesus tinha em mente a cruz e a coroa, 2 coisas importantes na sua vida. Primeiro, ele morreria,
Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 53. Ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, ele morreria. Então a cruz estava no seu coração. E a coroa, porque ele é de fato rei, nunca negou que seria rei de Israel. E isso acontecerá quando ele voltar na sua segunda vinda. Estamos aqui então falando desse Jesus maravilhoso que seria objeto, alvo de contradição. E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude no desenvolvimento desse tema, que eu acho muito importante, porque nós estamos no Natal e é importante que a gente, de alguma forma, desmistifique esse Natal com uma tradição de 2 anos, muitas vezes enfeitando demais, né, o nascimento. Na realidade, o nascimento de Jesus foi algo bastante duro, bastante difícil, e nós vamos, assim como foi a sua vida, seu ministério, a sua morte, até que veio a ressurreição. Vamos então orar, pedindo a bênção de Deus para esse momento juntos. Estou vendo aí a Claudete, a Ana, a Dona Shirley. Deus abençoe a todos vocês. Vi também o Pio Vezan, agora há pouco ali. Deus abençoe. Né? Vamos então orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo dessa quinta-feira. Senhor Deus, obrigado por estarmos novamente diante de Ti. Que o Senhor nos dê a Tua palavra, para que nós sejamos, ó Deus, encorajados cada vez mais a prosseguir ao lado do Senhor Jesus. Te adoramos, te bendizemos, pedimos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua direção, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos, o nosso texto de hoje está lá em Lucas capítulo 2, especialmente o versículo 34. Ele será alvo de contradição. Ele será alvo de contradição. Muito bem, que contradições nós observamos no ministério de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, vamos falar da contradição já no nascimento. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, que para muitos parece uma coisa tão fácil de entender, depois de 2000 anos, olha o Maurício Melo aí, né? Deus abençoe, Claudete, estou vendo. Veja, o nascimento de Jesus não foi coisa simples, gente. Vamos conversar. Isaías capítulo 7, versículo 14, dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse era o sinal. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia aparece em Mateus capítulo 1. Então veja, uma virgem conceberá. Agora, vocês imaginem uma menina de 12, 13, 14 anos chegando para a mãe, para os pais, dizendo: eu estou grávida do Espírito Santo. Não tive sexo com ninguém e estou grávida. Vocês acham que essa era uma notícia fácil para os pais entenderem, para os pais assimilarem? Claro que não. Mas Maria teve que passar por esse constrangimento, por essa situação difícil. Ela, uma menina tão jovem, tendo que dizer e declarar para a família e para a sociedade que ela estava grávida, mas não porque tinha coabitado com o seu prometido José. Sem ter tido relação, ela aparece grávida. Então, Isaías 7,14 fala isso, que ela, uma virgem, conceberia. E em Lucas 1, 34, 35 diz: disse então Maria o anjo: como será isso? Ela falou para o anjo: como será isso? Pois não conheço homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te cobrirá, e você engravidará do Espírito Santo. E ela creu nisso. O texto fala que ela disse: faça em mim a tua vontade, na tua serva a tua vontade. E ela aceita a obra de Deus. Ora, ela com certeza foi vista pela sociedade como uma menina que tinha traído o seu compromisso com José.
ela havia sido prometida pela família e agora aparece grávida para toda a sociedade. Ela não está grávida do Espírito Santo coisa nenhuma. Esta é a revelação que ela tinha tido do anjo, a família teve que entender. José não entendeu. José, diz o texto, fugiu para deixá-la livre. Deixá-la livre para quê? Para apontar quem era o pai. E ele então se afasta de Maria. Mas num sonho Deus fala com ele, fala só, não tenha medo, pode voltar e aceitar Maria como sua mulher, porque o ente que está dentro dela é semente divina, pode acolher. E José volta e assume. Vocês acham que é fácil para José assumir aquela moça que começou a ser falada na sociedade? Ele como se tivesse agora cuidando do filho de um outro, porque essa moça engravidou. Essa história de que foi pelo Espírito Santo, nós sabemos porque temos uma revelação bíblica ensinando, mas naquela época não existia nada disso. Então há uma grande contradição já no nascimento, uma dificuldade muito grande de entender o nascimento de Jesus. E Maria aceita, e José aceita, e isso então faz com que o nascimento de Jesus aconteça em Belém por ocasião do recenseamento. Eles saem de Nazaré, vão para Belém ao sul, na terra de Judá. Olha, o Francisco Serafim está aqui, o Rafael está aqui. Ô Rafael, que alegria, meu querido. Olha, estou te convidando para domingo, viu? Vem aqui na igreja domingo, nós vamos ter o nosso Natal. Venha participar com a gente, que bacana. Então veja, Jesus Cristo nasce numa situação de contradição. E o texto fala que, veja, é só você ver o texto de Mateus 1,25. Fala que José não conheceu Maria. Veja, ele aceitou Maria como a sua esposa, mesmo com a suspeita de ter um filho de outra pessoa. Ele aceita Maria como sua esposa, e o texto fala que ele não se relacionou sexualmente com ela até que ela desse à luz Jesus. Mateus 1,25. Ora, depois que Maria concebeu e teve a criança, o texto já implicitamente diz que ele conviveu sexualmente com ela. Então nós vamos para a segunda contradição, a contradição dentro da sua própria casa. Qual é a contradição? Agora nós vamos ver os conflitos que Jesus enfrenta dentro da sua família. Ele era o primogênito. Lucas capítulo 2 diz que quando ela estava em Belém, aconteceu-lhe os dias do nascimento, e ela deu à luz o seu primogênito. O que é o primogênito? O primeiro filho. Mas depois que ela conviveu sexualmente com José, ela deu à luz outros filhos. E o texto fala textualmente, se você pegar aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Pelo menos Tiago e Judas, eles se converteram a Jesus. Mas vejam, então o texto cita pelo menos 4 irmãos nominalmente. E fala o texto também, e não estão conosco as suas irmãs, então pelo menos 2 irmãs. Temos 4 irmãos, mais 2 irmãs, com isso são 6. Jesus, o primogênito, 7 filhos Maria teve. É o que o texto está dizendo. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha aí, são irmãos de Jesus. E aonde que entra a contradição? Primeiro, a contradição de Maria ter ou não mais filhos. O texto é muito claro. Lá em Atos capítulo 1 e 2 diz que Maria e seus irmãos de Jesus estavam ali naquele dia do Pentecostes, esperando a promessa do Espírito Santo. Pelo menos Tiago e Judas, o escritor da epístola de Judas, e Tiago, escritor da epístola de Tiago. Então, pelo menos 2 irmãos creram em Jesus. As suas irmãs não têm menção. Mas olha a dificuldade que Jesus tem ali dentro daquela relação familiar. João capítulo 7, versículo 5, diz que
nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que interessante. Em João capítulo 7, Jesus está fazendo milagres na Galileia, multidões estão o seguindo, e os seus irmãos falam para ele: por que você não vai para Jerusalém? Você está aqui nesse lugar perdido na Galileia, vá para Jerusalém, lá é que você tem que pregar, lá você vai ter muitos seguidores, lá você vai ficar famoso, vá para lá. Mas aí o texto completa: e eles falavam isso porque não criam nele. É quase como se estivessem mandando Jesus para fora de casa, para que ele se expusesse aos grandes de Israel e quem sabe até morresse lá em Jerusalém. Como aconteceu? Eventualmente Jesus se entrega à morte e ele é morto pelos sacerdotes, escribas, fariseus, aqueles que eram da classe sacerdotal do judaísmo. Então vejam as contradições. Jesus, disse Simeão, será alvo de contradição. Contradições no nascimento, as dificuldades do nascimento. Depois, contradições dentro da própria casa. Não só a questão de Maria ter mais filhos ou não, e eu creio que a Bíblia é tão clara, tão explícita, não tenho que discutir, seria uma tolice negar os textos que estão aqui diante de nós, mas também a crise de ter irmãos que não creram nele. Vocês imaginam Jesus dentro de casa e irmãos rindo dele, irmãos não crendo, não acreditando. Então, se você tem irmãos que não creem no que você crê, não se preocupe, Jesus passou por isso. Fique tranquilo. Essas contradições que o mundo impõe sobre nós são naturais da vida cristã, como foram naturais na vida do Senhor Jesus. Agora, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Começa o seu ministério aos 30 anos. E aí começam a surgir as discussões, as contradições. Eu vou começar, por exemplo, Jesus falando sobre convivendo com pessoas que bebiam e comiam, e ele é chamado: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí, um homem glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 34. Então, os inimigos começaram a chamá-lo de glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Pecadores são aqueles que não cumprem a lei, não se importam tanto com a lei. Publicanos, os cobradores de impostos, que os judeus odiavam. E por que ele é chamado de glutão e beberrão? Porque ele estava na roda daquelas pessoas, participando do vinho, participando da comida com aquelas pessoas. Vocês se lembram que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Então Jesus não tinha nenhuma preocupação com relação a isso. E ele foi chamado de glutão e beberrão. Com relação ao sábado, era um rigor tremendo. O sábado era cumprido de uma forma muito rigorosa. E Jesus fazia o bem no sábado. Jesus permitia que os seus discípulos colhessem espigas. E o princípio de Jesus foi esse: olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus queria dizer? O sábado é um princípio de descanso, de consagração a Deus. Ok, você trabalha 6 dias para o seu sustento, mas o 7º dedique ao Senhor. Faça a obra do Senhor no 7º dia. Mas não é para transformar o sábado num cumprimento legalista da lei, ao ponto de você nem poder comer o ovo que a galinha colocou no sábado, porque foi trabalho da galinha no sábado. Jesus dá um exemplo. Só, peraí, se cair uma vaca, um jumento de vocês lá na vala no sábado, vocês não vão lá tirar? Vão. Ótimo, então, veja, se eu tenho aqui um paralítico diante de mim, se eu tenho uma pessoa com a mão ressequida dentro de mim, se eu tenho uma pessoa que precisa de mim, não é justo que eu faça isso no sábado? O animal vocês tratam, e uma pessoa que precisa de cura, vocês condenam? Que tipo de atitude vocês têm? O sábado é um princípio, não é uma lei. Eles transformaram o sábado num tremendo feriado legalista, onde as pessoas iriam se submeter a uma série de regras, andar um certo número de metros, eles não poderiam cozinhar, tinham que ficar parados em casa e assim por diante, e condenando os outros que não obedeciam. Jesus era um desses que não se preocupava com essas regrinhas do sábado, e ele contesta, confronta
os mestres da lei daquela época. Ele também entra em conflito com os sacerdotes e escribas. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 22, ele fala de uma forma tão dura, chama de sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas são podres por dentro. E aí ele vai, vocês são isso, são aquilo, vocês rodam o mundo inteiro para transformar um discípulo num discípulo de Satanás. Ele agride esses sacerdotes, falando para eles que eles estavam completamente errados em relação à lei. Isso ele discute a lei, por exemplo, ele discute no Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. E ele vai falar sobre várias coisas. Uma delas, por exemplo, adultério. O fariseu hipócrita achava que nunca tinha cometido adultério. Jesus fala, vocês nunca cometeram? Mas quem olhar para uma mulher impura, de forma impura, já adulterou com ela. Nunca matei ninguém. Mas quem tiver ódio do seu irmão, este já matou no coração. E ele vai levando a interpretação da lei de uma forma muito mais profunda, para que eles entendam que eles eram pecadores, que eles tinham que aceitar Jesus para a sua salvação, que eles jamais conseguiriam cumprir a lei, porque ninguém cumpre a lei. Olha lá que interessante, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus assim, não penseis que vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então, que lei era essa? A verdadeira interpretação da lei. Tanto é que no final de Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, o texto registra, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus e escribas, aquele ensino legalista. Muito importante. Veja, com todo esse ensino de Jesus, gerando essas discussões, lembra dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus? Queriam pegá-lo, queriam destruí-lo, lembra que eles falavam para ele assim, olha, com que autoridade tu fazes essas coisas? E ele falou, muito bem, então me diga com que autoridade João Batista batizava. E eles entraram em acordo, falaram assim, vamos dizer para ele que nós não sabemos. Porque se a gente falar que ele batizava com a autoridade de Deus, então Jesus diria, por vocês deveriam ter crido nele. Então, se nós falarmos que ele não tinha autoridade de Deus, divina, o povo pega a gente, porque o povo acredita em João Batista. Então disseram, não sabemos. Jesus responde, então nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu realizo estas coisas. Vejam como Jesus estava sempre no meio da confusão. Muito bem, com tudo isso, ele sempre correu risco de vida ou de morte. Ele era perseguido, as pessoas queriam matá-lo. Vocês se lembram quando ele ressuscitou a Lázaro, lá em João capítulo 11? Quando ele ressuscita Lázaro, o texto fala que os líderes religiosos entraram num conluio para destruir tanto Jesus quanto a Lázaro. Queriam matar a prova do poder do Senhor Jesus. Então vejam como Jesus ele criou toda essa situação em relação ao seu ensino, ao seu ministério. Jesus foi chamado de Beelzebu. Olha que coisa! Os seus inimigos, esse cara é endemoniado, esse indivíduo não entende nada, nós é que sabemos a verdade. Foi chamado de Beelzebu. Jesus foi alvo de contradição, ele mexeu com a cabeça das pessoas, ele quebrou aquela ignorância, ele tirou a venda, a máscara, mostrou a hipocrisia dos religiosos e trouxe a luz, a verdadeira luz para as pessoas. Muito interessante. E por fim, dentro do seu ministério, ele foi chamado de amigo de pecadores e prostitutas. Olha que interessante, amigo de prostitutas. Olha que como Jesus era. Jesus recebe Maria Madalena, ela vem e ela se coloca aos pés de Jesus. Maria vem, molha os seus pés com pranto, enxuga com seus cabelos, e os fariseus disseram, mas esse cara aí não é profeta com isso nenhuma. Se soubesse quem é essa aí, não teria aceito a adoração. Olha que interessante, Jesus fala assim, olha, eu cheguei aqui, vocês não me receberam, não me ungiram, não limparam os meus pés e tal. Ela está fazendo isso.
Agora eu digo uma coisa para vocês: a quem muito pecou, muito perdoou, muito amor, muita misericórdia ela vai sentir na vida dela, porque ela, como pecadora, se aproximou de mim e me amou e me adorou. É muito importante a gente entender o ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele tem esse dom de esclarecer as mentes. Então veja, ele foi alvo de contradição no seu nascimento, foi alvo de contradição dentro da sua própria casa, foi alvo de contradição na sua vida pública, porque ele viveu debatendo com os seus inimigos o tempo todo, perseguido por Herodes. Lá quando ele tinha 2 anos de idade, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque os magos chegaram para adorar Jesus, e quando eles chegaram, já fazia 2 anos que Jesus tinha nascido. Tanto é que eles não foram na estrebaria, eles foram na casa onde Jesus estava. Aí Herodes falou assim: olha, diga para mim depois aonde ele está, para que eu possa ir lá adorá-lo. Não, Herodes queria matá-lo. Então, quando os magos que foram alertados pelos anjos para que não voltassem a Herodes, foram embora, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Vejam, Jesus foi alvo de contradição. Veja, em quarto lugar, a contradição da aclamação que ele recebeu naquele domingo chamado Domingo de Ramos, e depois o massacre que ele recebeu da multidão. Quando ele entra, aquela entrada triunfal, quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, as pessoas o acolhem: bendito aquele que vem em nome do Senhor, as crianças, os homens, as mulheres, todos elogiando e exaltando o rei Jesus, que estava entrando ali naquela cidade. Mas vejam, logo que ele entrou, ele chegou no templo e tirou os vendilhões do templo, aqueles que comercializavam a religião, expulsou todo mundo. A Bíblia fala que ele pegou um chicote e ele saiu virando aquelas mesas, chicoteando aqueles vendilhões, e falou assim: olha, a minha casa será chamada casa de oração, e não esse comércio que vocês transformaram a casa do meu pai. Não é assim que eu quero que vocês vivam. De repente, essa multidão, liderada pelos sacerdotes, que foram agredidos por aquela purificação do templo, se voltaram contra Jesus. Na última semana, no domingo ele vem, chamado Domingo de Ramos, e logo naquela semana ele se retira com seus discípulos, e a mesma multidão que acompanhou Jesus naquela entrada, agora se volta contra ele. Ele está perante Pilatos, e Pilatos fala: olha, quem é que vocês querem que eu solte? Esse ladrão, Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? E a multidão fala: soltem o ladrão, soltem Barrabás. E nós não queremos que você solte Jesus, queremos que vocês o crucifiquem. O que eu farei de Jesus, chamado Cristo? Crucifica, crucifica. E quanto mais eles insistiam, mais alto eles gritavam, exigindo a crucificação do Senhor Jesus. Vejam a contradição, como essa multidão era insegura, não sabia exatamente o que queria. Primeiro aclama Jesus e logo em seguida, 7 dias depois, já está crucificando Jesus. E aí a gente pode entender o seguinte: pensem vocês, não é apenas... A gente fala muito de Judas, que traiu Jesus, né? Falamos muito de Pedro, que também negou Jesus por 3 vezes, mas o texto, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 26, versículo 56, que todos os discípulos deixando fugiram. Não é só Pedro e nem só Judas, todos eles, todos se acovardaram, todos ficaram com medo. Vejam, os mesmos discípulos que por 3 anos estavam com Jesus, agora ficaram com medo porque Jesus vai ser crucificado. E a crucificação de Jesus aconteceu por 2 motivos. O primeiro motivo de traição, porque ele foi acusado de ser rei de Israel, rei dos judeus, e os inimigos disseram: nós só temos um rei que é César. Então, se ele está dizendo que é rei, ora, está traindo. E a segunda razão foi blasfêmia, porque ele se diz rei, ele se diz filho de Deus.
blasfêmia no campo espiritual, traição no campo político. E com essas duas acusações, aquela multidão e os sacerdotes, o sinédrio, eles levaram Jesus para a presença de Pilatos e exigiram que ele fosse morto, crucificado. Olha, as contradições relacionadas ao ministério de Jesus. A grande contradição, queridos, é a contradição da cruz. Porque Jesus fez tanta coisa boa, só fez milagres, ensinos, falou tanta coisa boa e no final acabou na cruz. A maldição era o pior tipo de morte, a mais vergonhosa, e ele assume a cruz na sua vida, ele aceita. Quando Pilatos pergunta para ele: cara, você não vai se defender aqui? Porque eu tenho autoridade para te matar e para te deixar livre. O que Jesus respondeu? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Você está sendo instrumento de Deus para que eu vá à cruz, morra pelos pecadores e lá conquiste a salvação para eles com a minha vitória sobre a morte. Não fez toda essa explicação, mas ele disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. E Jesus aceita a cruz na sua vida, morre por mim e por você. Mas por fim, a grande e maior contradição foi que a morte de Jesus produziu a sua ressurreição, e pela sua ressurreição ele pode dizer para mim e para você que se você morrer crendo nele, você também viverá. Está lá em João capítulo 11. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, e viverá, porque ele voltará para nos dar vida. Essa é a grande esperança do cristão, que a ressurreição de Cristo será a nossa ressurreição também. Um dia sairemos deste mundo de contradições. Quem somos nós? Nós somos seguidores de Jesus, nós somos cristãos, nós amamos a Jesus. Ser cristão, como Jesus, é também carregar essa contradição em nós. O mundo vai olhar para nós e ver uma contradição, mas você poderia viver tão bem no mundo, fazendo tudo que você quer. Por que você se restringe a obedecer Jesus? Se restringe a ser um crente, se restringe e não cede aos seus desejos carnais para viver uma vida ao lado do Senhor Jesus. É uma contradição, mas é uma contradição boa, como todas as contradições de Jesus, porque nós estamos seguindo aquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e nos promete dar vida eterna. Nós, como cristãos, levamos a cruz de Cristo. Nós, como cristãos, sofremos por Jesus. Nós, como cristãos, enfrentar o não ser compreendido pelo mundo, mas amado por Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Que esse Natal seja um Natal de reflexão para você. Não é uma criancinha embalada por uma mãe. Também aconteceu, mas não é isso. Jesus é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Era Deus, Emanuel, Deus conosco, revelando-se ao ser humano. Era a luz do mundo, diz a Bíblia, a luz que ilumina todo ser humano. A luz de Deus está aqui hoje. Quem me segue, disse Jesus, não andará nas trevas, pelo contrário, terá dentro de si a luz da vida. Siga Jesus, que nesse Natal você esteja na presença de Jesus, entendendo a razão da sua vinda, a razão da sua vida, a razão da sua morte, a razão da sua ressurreição e a razão de sermos cristãos, porque queremos amar e servir ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. O Jesus da contradição é o nosso Jesus. Nós também somos criticados quando fazemos uma opção, mas nós fazemos uma opção consciente, porque nós amamos mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Nós repudiamos, nós deixamos de lado a glória que o mundo oferece, assim como o diabo ofereceu para Jesus. Se prostrado me adorares, tudo te darei. E Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Olha que coisa.
porque só a Deus prestarás culto, só a Ele adorarás. Você não vai e eu não vou me curvar, eu e você não nos curvaremos ao inimigo, seguiremos tranquilamente fazendo aquilo que entendemos ser a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. Que esse Natal seja isso para você, um encontro com o Senhor Jesus, não com o menininho, não com lâmpadas, não com presentes, não, mas com o Salvador Jesus, aquele que foi objeto de contradição e convida você para ter a coragem de viver ao lado dele, custe o que custar, para fazer a vontade dele nesse mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos encerrar. Se você estiver me ouvindo, entregue a sua vida a Jesus. Diga para ele: Senhor Jesus, eu te amo e eu vou te servir com alegria no coração. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, porque esse Jesus maravilhoso enfrentou as contradições dessa vida para nos trazer a vida eterna. Te adoramos e te bendizemos por isso. Pedimos que cada pessoa que vier ouvir essa palavra também seja confrontado com ela para entregar a sua vida a Jesus e segui-lo com sinceridade no coração. Te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Se você crê naquilo que falei hoje, cante comigo. Diga amém, amém, amém. Assim seja, Senhor, assim seja na minha vida. Cante o amém comigo. Onde você estiver, feche o olho e diga: Senhor Jesus, eu creio em ti, eu te amo, quero te servir. Amém, amém, Deus abençoe a todos vocês, Feliz Natal para todo mundo. Na próxima quinta-feira nós não teremos a nossa live, porque é um dia de feriado, mas que Deus abençoe a todos vocês. Amo vocês, vocês têm sido uma bênção, uma presença constante. Que Deus abençoe as suas vidas, suas famílias, que Jesus seja o centro do seu Natal. Forte abraço, Rafael, amei ter te visto aqui agora. Forte abraço, queridos. Deus abençoe a todos.